Para saber se uma empresa está no caminho certo, existem vários fatores a se analisar, mas o principal é o quanto ela vende. Em relação a um país, de forma bem simplificada, os parâmetros são semelhantes. O que mede se a economia de uma nação está se desenvolvendo ou não é o quanto foi produzido. E essa produção envolve tudo, desde o pão da padaria de bairro às peças fabricadas nas multinacionais. Seja um serviço, um investimento ou um bem, tudo isso somado é o produto interno bruto. Quanto mais desenvolvida uma nação é, mais ela contribui para o crescimento do PIB. O Vale do Paraíba, por exemplo, é responsável por cerca de 5% de tudo que é produzido no estado de São Paulo, sendo a terceira região que mais impacta no PIB paulista. Em 2019, as cidades da região produziram mais de 121 bilhões 699 milhões de reais. O maior peso vem do setor industrial. Em 2020, o setor de serviços cresceu cerca de 2,4%, mas a agropecuária produziu menos e a indústria recuou e muito, puxando toda a conta do PIB para um crescimento negativo, ou seja, uma retração de 2,5%. A pandemia de Covid-19 afetou duramente todo o país. Mesmo assim, 7 das 10 regiões administrativas e metropolitanas que mais contribuem para a economia paulista apresentaram crescimento. A região administrativa de São José dos Campos foi a que mostrou o pior resultado. Essa região nossa é uma região que se industrializou, tem a indústria exerce um papel muito importante aqui, né? E nós tivemos, por exemplo, a saída da Ford, as indústrias estão sendo muito penalizadas, não só pela pandemia, mas por essa crise que nós estamos atravessando. O problema é que as perdas na indústria nem sempre são compensadas com os ganhos no setor de serviços ou até mesmo da agropecuária. Isso porque o setor industrial costuma valorizar uma mercadoria que, com tecnologia e mão de obra, é vendida mais caro do que uma matéria-prima. Por exemplo, o Brasil exporta minério de ferro, que é uma commodity, mas importa trilhos feitos de aço, que são um produto com valor agregado. E esse preço valorizado faz toda a diferença na hora de fechar a conta. Nós compramos muitos produtos de alto valor agregado. O que é alto valor agregado, né? É que tem mão de obra que está contribuindo para a produção desse produto e nós estamos mandando esse dinheiro para fora. Nós não estamos mantendo aqui. Isso cria uma dependência muito grande. Que nós precisamos ter um agronegócio forte, que tenha, né, por exemplo, produção de grãos, de gado e de outros produtos, mas principalmente grãos e gado, mas nós precisamos ter um setor industrial forte, porque o setor industrial é que cria a sustentação e reduz a dependência externa. Essa diferença não acontece só em relação aos produtos, ela também ocorre nos salários e no padrão de vida de quem é forçado a mudar de setor do nada. É o caso do Wesley e do Ângelo. Eu entrei como estagiário, eu fiquei aproximadamente 2 anos como estagiário e depois eu fui efetivado e cheguei a ficar, deu 9 anos, de 9 para 10 anos. Eu saí de lá, eu estava com 9 anos e 8 meses. Eu era analista de suporte técnico de uma terceirizada de São Paulo que prestava serviço para uma fábrica de Taubaté. Fiquei 1 ano nessa empresa, daí só que 10 dias antes do governador decretar o fechamento das coisas, eu já fui mandado embora, eu e mais 6 pessoas. O Ângelo sentiu na pele os efeitos que uma mudança brusca da indústria para o setor de serviços pode trazer. Depois de ser demitido, ele começou a consertar computadores em casa e a trabalhar como motorista de aplicativo. Mesmo assim, ele ainda não consegue ter a mesma renda que tinha antes. Não estou pagando todas as contas e eu tenho tenho dívidas no meu nome, vamos dizer assim, entendeu? Eu estou pagando o que é primordial e os outros eu vou deixando. Algumas conseguem se adaptar e, às vezes, até é comum que a pessoa depois não queira mais voltar para o mercado de trabalho convencional, né? Foi o caso do Wesley, que já tinha a fotografia como uma renda extra quando trabalhava na Embraer e teve que transformar o hobby em renda principal. Como o empreendedorismo já estava nos planos, hoje não pensa mais em voltar às fábricas.
Isso foi muito natural, essa migração, né, do CLT para o serviço, porque eu já vinha seguindo, já vinha construindo isso, né, essa minha empresa antes de sair. Algumas mudanças de setor feitas com planejamento podem abrir portas e gerar emprego e renda. A Thalita e o Thiago já trabalhavam em emissoras de TV, mas precisaram acelerar uma mudança de planos em meio à pandemia. Com a fase toda que gerou a pandemia, a gente estava com medo desses cortes, né? Aí, ao mesmo tempo que a gente estava acertando a franquia, saiu o grupo de cortes da TV. Aí ele viu que um amigo ia ser cortado, ele falou, não, pode me cortar, porque eu já estou com outros planos mesmo. O casal vendeu a casa e com o dinheiro comprou uma franquia de bazar e outlet infantil em Taubaté. Hoje a loja tem 5 funcionários, sendo que 3 deles estão tendo a primeira oportunidade de emprego. Com 7 meses de funcionamento, a Thalita diz que a mudança foi uma oportunidade que valeu a pena. A gente tinha uma casa que a gente ficou anos construindo, então todo o dinheiro de todo o trabalho dos dois ali, a gente está 10 anos casado, então é bastante tempo. E aí a gente ficou com aquele receio, porque se perdesse esse dinheiro, era tudo que tinha, né? Mas, graças a Deus, tem vindo o retorno, a gente tem conseguido manter um padrão de vida agradável, né, da classe média, a gente tem conseguido, inclusive, dar algumas coisas para nossa filha que antes a gente não conseguia, porque a gente consegue aqui na loja, né? Consigo dar produtos de mais qualidade para ela, que antes eu não tinha como. Temos conseguido pagar todas as contas certinho, né, manter um padrão agradável. Valeu a pena? Valeu super a pena.